muito tempo da minha carreira, eu tô aí há quase 10 anos em novos negócios, eu levei muito pro pessoal um não fechamento de negócio. Ah, Isso acabava comigo, cara. Isso pegava na minha autoestima. O que eu diria é não seja a bola dos outros. Um não fechamento não é questão pessoal. Às vezes até pode ser, mas é muito raro. Na verdade, são inúmeros fatores que levam àquele fechamento. Tem muitas vezes que você faz um processo excepcional de vendas. Cara, você perguntou, você validou, tá tudo certo, budget, processo, você tá levando a melhor solução para a dor, mas esse cara é demitido na empresa, ele mudou de área, ou tem o tempo da própria empresa que não vai exatamente. comprar agora e só o ano que vem. Então, o que eu diria é não seja a bola dos outros e confie no processo. O que é seu, uma hora vai chegar. Fala, meu amigo empreendedor, empreendedora, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast, Os Donos das Vendas, aqui com a gente, né? Você sabe que a gente sempre aqui busca pessoas que podem agregar demais nessa jornada para você que é empreendedor, né? Que vive dessa atividade de vendas. A gente está sempre buscando pessoas muito práticas, afinal, esse é o nosso caminho, é o nosso modelo de trabalho, né? E dessa vez também não é diferente, mais um bate-papo aqui muito interessante, com uma jornada também interessante de um grande especialista de vendas, de um processo que cada vez mais vem ganhando espaço, né, em quase todos os níveis, que é o trabalho de venda consultiva, né? Os Donos das Vendas já está em um grande sucesso, porque justamente isso traz gente prática falando daquilo que move o coração de um negócio, que é o departamento comercial. Hoje eu vou receber o Eduardo Striger, o Du. Posso ser assim, Du? O pessoal tá todo mundo chamando o Du, eu vou chamar o Du, né? E vendedor tem essa mania, né? De chamar já. Na primeira conversa ele fala o nome inteiro. Aí na segunda ele já põe o apelido, já diminui. Eu vou estar aqui com o Du. O Du que tem uma carreira incrível, né? Ele vai contar um pouco aqui da história, que é muito, muito interessante. Geralmente quem da área de vendas, ele vem por outros caminhos, né? Raramente alguém vem já desde a base de vendas. E o Du que é um surfista, que tá ainda surfando, mas né, depois que teve filho, né, dá uma diminuída, que é muito normal também. Acho que isso é a jornada de todo mundo. Foi para a área de jornalismo e hoje atua numa das maiores empresas do mundo de tecnologia, muito bacana. E tecnologia a gente já sabe, né? Em geral é o que traz as novidades em processos comerciais e até porque pela necessidade, pela venda complexa, né? Um projeto muito mais longo, que exige etapas. Tudo isso tem muito mais ciência envolvido e vai ser um papo muito, muito prático. Então você que trabalha com vendas consultivas, presta atenção, fica atento aí no nosso podcast que hoje vai ser muito legal. Du, obrigado pelo convite, cara, por ter vindo, aceitado o nosso convite, obrigado por ter vindo aqui e a gente vai destrinchar esse mundo complexo, né, das vendas consultivas que parece que já é um assunto batido, não hoje qualquer empresa, mas quando você vai na prática, a gente vê claramente a dificuldade que tem de colocar na operação esse processo comercial de venda consultiva, mas a gente vai falar isso de passo a passo. Então, cara, obrigado, viu? Pô, Thiago, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Falar de novos negócios, eu posso ficar falando aqui semanas, é um tema que eu amo e eu que agradeço aí a oportunidade. Espero que todos que estão ouvindo aqui a gente seja bastante produtivo também. Vai ser bastante. Então, galera, prepara aí se você tá num local onde você pode pegar uma caneta, papel, pode separar aí que vai ser bem bacana, você vai anotar muitas coisas, tenho certeza. Bom, Du, vamos começar primeiro a falar um pouquinho dessa transição, né? Primeiro, vamos falar, fala um pouquinho da empresa hoje que você tá, o que que ela faz até para o pessoal poder entender um pouco, né? E aí a gente depois entra nos assuntos mais específicos. Pode ser? Maravilha, Fala pra gente aí. perfeito. Vamos lá. Eu estou na Totorx, é uma empresa de tecnologia, né, uma consultoria global de tecnologia de Chicago. Ela está em diversos países, tem escritórios também espalhados pelo mundo. E o que a gente faz é a gente integra estratégia, design e engenharia de software, né? A gente trabalha em 4 verticais. Tem a vertical que é a primeira de Customer Experience, Produto e Design. A segunda vertical que é dados e inteligência artificial, a terceira que é transformação digital e a quarta que é MPC, que é modernização de plataforma, estratégia de cloud e segurança de dados. Du, hoje, em geral, qual é o perfil do cliente ideal, né? Que nós usamos aqui, né? Alguns termos, só pra gente lembrar, porque às vezes as pessoas estão começando agora, a gente usa alguns termos, né? O que a gente chama de ICP ou PCI, né? Que é o perfil do cliente ideal. Qual é hoje o perfil do cliente ideal que vocês atendem? Olha, a gente olha muito para enterprise, empresas grandes, né? A gente olha muito para empresas do mercado financeiro, empresas de retail, que Legal. são os nossos Varejos. focos. Legal. Varejo, né? Varejo na veia. Então a gente agora está no momento de reorganização, então são essas duas verticais em que eu vou atuar de uma forma
A gente ainda não sabe, né, porque está nessa restauração, mas são duas verticais. Uma vertical de retail, uma vertical que a gente chama de finance e accelerate, que são outros mercados, como o mercado de automóveis, saúde, farma. E hoje, quais são as principais dores que vocês ajudam aí dos seus clientes? Como eu atuo principalmente na área de CXPD, que é Customer Experience, se a gente pensar no duplo diamante de produto e design, é muito no primeiro diamante do porquê. Do porquê, o que está motivando eu fazer algo, né? Legal. Então a gente atua muito com pesquisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo: uma empresa do porte de FMCG, de bens de consumo, está querendo potencializar um aplicativo, né? Só que para potencializar esse aplicativo, precisa entender quais são as dores dos consumidores. Então, como a gente faz isso? Por meio de pesquisa. E o que é potencializar o aplicativo? É desenhar a melhor experiência para o usuário, né? Então, são dores como essa, assim, como a gente consegue modernizar essas plataformas, considerando comportamento e dores reais dos consumidores reais dessas empresas. E dentro desse processo, né, que é um processo de novo mais complexo, né, ele tem uma parte técnica muito avançada, né? Você trabalha com enterprise, quer dizer, são empresas gigantes, então isso tem todo também um compliance ali, um processo de compra, né? A gente usa muito aqui que hoje já não tem mais uma jornada de venda, né? Existe uma jornada de compra e você se adapta ali dentro da jornada de compra do teu cliente, né? E no seu caso, ele é uma jornada mais longa, né? Com muitos participantes, né? Dentro dessa jornada. O que você vê em termos de complexidade, né, dentro de um processo de vendas consultiva, né? Que a gente chama também de vendas complexas, né? Que em Uhum. geral envolve muita gente, envolve muito dinheiro, envolve muito tempo, né? Então tudo é muito grande, né? Qual é a grande dificuldade que você vê na montagem de operações comerciais para vendas complexas? Olha, eu diria, Thiago, só para ver se eu entendi sua pergunta e aonde você quer chegar. Você diz da parte dentro da Totorx ou olhando pro prospect? Olhando para o mercado em geral, né? Tá. Trabalhar com vendas complexas, né? Que, de novo, exige ali, né, etapas, processos, tempo envolvido, né? Pessoas de níveis diferentes, Uhum. hierárquico. Qual que é a grande complexidade que você acha que é desenhar uma jornada? São as tecnologias? O que você acha que é mais difícil para montar uma operação de vendas complexas? Olha, eu diria que tem uma parte interna de sistema de CRM para dar Boa, visibilidade, né, que boa. eu acho que é importante. Então, por exemplo, hoje na Totor, são diversos business development atuando em diversos projetos, até porque os temas que a gente fala são complexos, são verticais, né? Então, a gente tem um sistema para dar visibilidade, principalmente por ser uma empresa global, né, para dar visibilidade para fora. Mas quando a gente olha para o cliente, são vendas, como você disse, eu concordo, assim, são complexas, o ciclo é super longo. Eu acho que o estudo, pré-pesquisa, identificar com quem a gente vai Boa, falar boa. e tentar chegar no decisor já é eu acho que é uma grande estratégia para a gente tentar diminuir essa complexidade. Eu diria que tem um professor meu que eu fiz um curso, Felipe Zorzi, e ele me disse uma frase que eu concordo plenamente. Assim, ele fala, cara, o processo de novos negócios é um caos. É sempre um caos. E a nossa tarefa como vendedor é tentar deixar isso um pouco mais suave, né? Perfeito. Tanto para o nosso lado quanto para o lado do cliente, do prospect. Porque imagina só, a gente é uma consultoria. Lá, quem está do outro lado está vivenciando aquela dor há muito tempo. Se está buscando uma consultoria é Boa porque não sacada. consegue fazer internamente. Então imagina o nível de estresse que essa pessoa chega. Então o nosso papel aqui para tentar deixar isso menos complexo, e aí entrando um pouquinho na venda consultiva, é a gente ser gentil com essa pessoa, né? Fantástico. Ninguém vai abrir a sua dor se você não deixar aquele ambiente confortável para isso. Eu diria que o processo de venda consultiva é quase um processo terapêutico, cara. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, quer dizer, você acha que esses primeiros momentos de abordagem talvez sejam os momentos mais importantes de toda a jornada? Exatamente. Entender. É isso? Entender a dor, entender exatamente. Porque esse ponto que você falou, é muito legal, porque, assim, de novo, é que como a gente está muito envolvido há muito tempo nisso,
às vezes parece algo muito simples, né? Então, quando a gente mostra lá toda, em geral, ali o funil ou uma jornada, né, de compra, a gente fala, pô, a parte mais importante é a parte de levantamento de necessidades, entendimento do problema. Pra gente é algo simples. Mas quando você, como a gente atua aqui no Sales Club, vai contando todos os nossos clientes, nós estamos falando de 200 e poucas empresas, são 33, são 600 e poucas empresas por ano que a gente conhece, conversa, discute com o dono sobre isso. E quando você vai entender as dores, e ele começa a falar, claro, a primeira dor é, não, eu tenho um desafio com venda, mas ele olha final de funil. Né? Aí quando você começa a entender, deixa eu entender um pouquinho, como que é o organograma ali, né? Como que é formado, tal, quantos clientes cada vendedora tem. Quando você começa a entender um pouquinho, tá aí, o que ele fala, qual que é a dificuldade? Você vê exatamente que o grande problema, ele tem dificuldade no fechamento porque a parte de entendimento de dores é muito fraca. Né? É muito fraca. Quando a gente vai olhar lá para o SPIN, lá, a gente lembra, né? As pessoas com maior nível de fechamento são as que ficam mais tempo em perguntas de necessidade. Né? Quer dizer, qual que é o nível dela? Entendendo quais dores elas já tiveram, por onde elas passaram. Então, na sua opinião, essa parte de levantamento de necessidades para vendas complexas é a parte mais importante da jornada. Perfeito. É isso. Perfeito. Legal, legal. Galera, e quando a gente fala sobre isso, é ter um processo, né? Quando a gente vai olhar para a empresa um pouco maior, provavelmente, né, vocês têm um método lá dentro. Né? Esse método é criado por vocês em geral, é de aprendizados? Como que funciona esse desenvolvimento ou esse treinamento ou formação desses vendedores consultivos na empresa? Olha, o que a gente faz, assim, a gente ainda não tem algo muito escalável. Eu tô há 1 ano e pouco lá, né? Então, é interessante até essa sua pergunta, porque eu acho que eu sempre fui um exército de um homem só. Sabe aquilo de não ter tanto time e ter... Os desafios que eu entrei foi muito assim. A venda está sendo feita pelo dono da empresa. A gente precisa organizar e profissionalizar. O que seria isso? Gerar histórico, criar uma ferramenta, um pipeline, gerar mais conexão com o time e principalmente criar um plano de go-to-market. Então, eu diria para você que hoje a gente não tem tanta profissionalização interna, né? Cada um traz a sua experiência e acaba sendo meio que cada um por si, assim, porque cada um está em uma vertical. Entendi. Né? Mas eu diria que... Desculpa, eu perdi um pouquinho a pergunta. Podemos voltar? Sim, que a gente estava falando sobre a parte de como é que dentro hoje na sua equipe é formado isso. Tem um método muito definido? Vocês têm um trabalho de enablement assim, muito processual? Ou quem trabalha na parte comercial Não, já tem o seu método? solto. Cada um tem o seu método. O que a gente tem é um plano de go-to-market. Legal. Né? Então, assim, eu acho que muito do que você trouxe também da complexidade, tentando fazer uma conexão com a outra pergunta... não tem jeito de você ir para a rua sem saber o que você quer. Né? Então, a gente define um plano de go-to-marketing. Eu atuo muito em novos logos. Então, a gente desenha quais logos que a gente quer trazer para a empresa e aí a gente se aprofunda. Aí tem um trabalho muito, muito grande de pesquisa. Eu acho que, principalmente, tem um lance interessante que eu gostaria de trazer para o pessoal, que não tem como você sentar na mesa com o cliente sem saber quem é essa pessoa. Né? Então, o que a gente faz lá é muito proto-persona. Então, a gente entende quem são os possíveis buyers do nosso negócio, do nosso serviço. Então, nessa etapa, então, esse ponto é muito legal. O principal objetivo é entender quem é quem na jornada? Exatamente. Legal. Exatamente. E tentar trazer essas pessoas para a jornada. Fantástico. Então, identificar esse contato que eu tenho em tal empresa X do segmento Y, ele é o quê? Um decisor? Ele é um influenciador, influenciador, o que ele é, e para a gente chegar no decisor. Mas daí a gente desenha, assim, o que motiva essas pessoas, a gente desenha a própria persona mesmo para criar uma narrativa para eles. Fantástico. Porque no final das contas, cara, venda e negócio, na minha visão, é sobre influência, né? Então, se você não influencia, você não vende, né? E aí eu diria, que me veio em mente agora também, no processo de consultoria, cara... O preço não pode ser protagonista. Você tem que gerar valor de outras formas. Tem que gerar valor por meio de conexão. Né? E aí eu gosto de usar muito o poder de escuta, porque eu acho que é a ferramenta mais potente de empatia para gerar conexão. E empatia, quando eu falo, é bem diferente de simpatia. Pô, legal, simpatia, você compartilha um sentimento.
Empatia, você entende quem é a pessoa por trás do sentimento. Então, eu digo que o processo de novos negócios consultivo, o principal motivo e o que me motiva é tentar entender o que tem por trás das palavras, né? Aquela pessoa que está fazendo um pedido de briefing por trás de um processo de novos negócios é uma questão de sobrevivência. O que, que é? Ela está querendo se promover? Ela está para ser mandada embora e ela precisa deixar um legado dentro da empresa? Caraca. Eu acho que quando você descobre isso, você age de forma colaborativa, você dá a mão para a pessoa e aí você passa a ser um facilitador e não um vendedor. Então, assim, na minha carreira toda de venda consultiva, eu tento ir por esse lado da facilitação, de colaboração, com esse olhar empático de conexão. E esse, porque assim, descobrir nessa profundidade, né? Primeiro descobrir os decisores já tem um método, né? Aliás, tem vários métodos, né, para descobrir. Mas já é um processo, né? Já faz parte de um processo. Nessa profundidade ainda que é fantástica, né? Pô, ele quer, o que ele quer? Porque assim, tem o que a empresa quer e tem o que ele quer, né? O decisor, o influenciador, aquele que você está falando. Às vezes, esses objetivos estão juntos. Às vezes não, né? Como você falou, às vezes ele quer deixar, às vezes ele está de saída, às vezes ele tá para ser promovido, ou ele está dentro do processo de sucessão, né? Essa parte tem um método. Tem um tipo um playbook dentro lá. Olha, o que eu preciso, tipo um SLA. Eu preciso descobrir isso daqui antes de fazer um próximo passo. E lá, aí tem um método disso. Exatamente. Legal. Eu vou te contar qual que é o poder que a gente criou ali. Boa. O processo de novos negócios, ele é um pouquinho mais longo e aí a gente já identifica que isso é uma seleção natural para quem realmente está afim de trabalhar com a gente. Geralmente você pega as empresas, é uma reunião de briefing, uma segunda reunião de apresentação da proposta, aquele PDF oficial. A gente faz geralmente 4 conversas. Na primeira conversa ela é super rápida, 20 minutos de diagnóstico. E tem perguntas, e aí eu acho que fazendo um cross com a minha carreira de jornalista, eu acho que é muito de saber calibrar essas perguntas, né? Fazer as perguntas certas. Além da pesquisa de entender, como eu disse já, quem é a pessoa que está atrás dessa negociação. A gente tem 20 minutos que eu faço de as perguntas certas para ver se aquele cliente é potencial. E se principalmente tem budget. Eu não perguntava sobre budget, porque geralmente o cliente não responde, né? É a pergunta de milhões. Mas eu faço de tudo e aí... E tem várias maneiras, né, de você descobrir se ele tem. Tiago, Né? Se você perguntar, você tem X, né? Exatamente. Aqui tem um trabalho de retórica muito grande. Fantástico. Assim. Então, desde... E aí a gente vai aprendendo com a vida, né, cara? Você vai vivenciando, vai tomando as porradas, você vai, por exemplo, você vai aprendendo assim. Antes eu falo, qual é o seu budget? O cliente não vai responder. Não, de perguntar direto, raro. Aí você tem que trabalhar uma retórica. Ou vai responder bem abaixo, que é óbvio, né? Exatamente. Então tá bom. Se você recebesse uma proposta de 250 mil reais, você acha que você teria dificuldade de aprovar isso com seu superior? Fantástico. Já é diferente. Aí você tenta fantástico, arrancar excelente. essa informação. Então você tem que ir trabalhando e jogando. É um jogo ali, né? Então, essa primeira etapa de diagnóstico. Sentiu que é cliente, a dor tá clara ali, às vezes não tá muito clara, eu passo para um segundo processo que é o draft da proposta. E eu diria que esse é o momento mágico, assim, é ali que eu sei se a gente vai fechar ou não. O que é o draft da proposta? É um processo que a gente cocria com o cliente. Cocria de verdade, assim. Aí eu uso muito design. A gente usa uma ferramenta, post-it. O que é o projeto? O que não é o projeto? Quais são os KPIs? Quais são os riscos, possíveis riscos? É um aprofundamento do briefing que leva 1 hora. Nesse momento da conversa, eu preciso ter todos os stakeholders que fazem parte desse desafio. Então, geralmente, a sala está cheia. Tá. E aí, qual que é o poder disso? O poder é eu passar a percepção de que eu estou validando o meu entendimento, mas ao mesmo tempo, eles estão co-criando comigo, a gente já está trabalhando antes de assinar um contrato. Ele tá colocando a camiseta para ele vai vestindo, né? Exatamente. Fantástico. 1 hora, às vezes é Muito 1 hora boa. e meia. E já aconteceu, Thiago, sem brincadeira, da gente ficar ouvindo 20 minutos, os stakeholders discutindo e chegando no alinhamento sobre o desafio. Então ficou claro que eles jamais tinham falado sobre aquilo. Olha o que é rico isso. Fantástico. A gente conseguiu arredondar. E aí eu diria que 80% desse processo a gente arredonda o briefing. Isso ainda está no processo de venda ainda, né? Quer dizer, não, isso que é legal. E aí você vê que a dor não é aquela. Então a gente fala muito, legal, mas o que motiva isso? Esse desafio, aonde você quer chegar?
A gente sempre fala, ó, a gente parte do plano A, né, do ponto A, o ponto B é a entrega do projeto. Essa jornada aqui, aonde você quer chegar lá na frente? Qual o seu KPI? O que está te motivando? E aí depois a gente desce por uma apresentação da proposta, que é só oficial, que a gente leva o investimento. Mas quando eu chego na proposta, eu não tenho devolutiva. isso aí. Aí já é uma negociação só de valor com compras, entendeu? Porque eu validei isso com todos os stakeholders. A gente está junto, na mesma página, para eu poder descer para uma proposta Muito oficial. legal. Tem uma frase que eu uso bastante aqui, né? Que a gente fala assim: tudo que você descobre do seu cliente depois de passar uma proposta vai te prejudicar. Né? Então, eu acho, esse processo seu aqui, e foi uma aula, né? Quem está escutando aqui deve ter notado, é legal esse passo 1, passo 2, passo 3, a importância de, né, inclusive da cocriação do resultado. Né? Exato. Eles praticamente passam, quer dizer, foi validado pelo menos um budget próximo daquilo, né? Como você falou, olha, esse valor seria impeditivo, né? Você teria muita dificuldade, pô, então já sabe que em torno daquilo já faz sentido para ele, né? A segunda é o levantamento, né? Genuinamente, né? Do que dói e o que não dói. E depois, obviamente, o final, ele é quase que uma consequência, né? Uhum. A gente fala que fechamento de vendas para processo complexo, ele é quase que uma consequência. Né? Assim, você não trabalha tanto ali no fechamento, né? Você já trabalhou em todo o resto. Ali é só uma questão de detalhes. Então, pô, galera, quem escutou aí teve a possibilidade de anotar. Se você não conseguiu anotar, volta depois, senta, porque esse passo a passo assim, é uma aula muito prática e muito funcional do que é a venda complexa, que olhando de fora e às vezes olhando alguns livros, né, o pessoal gosta de deixar mais complicado, porque parece que quanto mais difícil no livro, parece que mais valioso fica, né? Dá trabalho, mas não foge muito disso que o Du trouxe aqui, né? Esses entendimentos e as etapas. Às vezes o pessoal sofre muito com negociações justamente por não respeitar essas etapas aqui. E você está falando para mim que, em geral, o tempo médio, o ciclo de vendas aí de vocês pode variar até mais de ano, né? Exatamente. Um projeto complexo de tecnologia leva 1 ano, 10 meses. Um projeto que é a primeira parte do diamante, que é do porquê, que é de Customer Experience Product Design, geralmente de 3 a 4 meses. Tá. E em geral, como esses processos são longos, como que funciona em geral a remuneração de pessoas que trabalham com processos, né, mais longos de venda? A remuneração, a gente tem um fixo, né? E aí tem um variável com relação aos fechamentos de negócio, que eles são contabilizados por quarter. E aí depois tem um bônus no final do ano também, com relação à meta. Legal. E esse, em geral, o variável pegar o OTE dele todo lá, né? Em geral, o variável, ele corresponde a quantos por cento? 30, 40, 50? Da meta, você diz? Do ganho dele, né? Então, Do por ganho exemplo, dele. do ganho dele anual, o variável corresponde a quanto? O fixo variável. Olha, depende, tem diversos formatos, assim, ele pode ser 30% do valor Do todo. total, ele pode ser meio a meio, depende da negociação. Legal. Tem profissionais que preferem uma garantia maior, né, mensal, dependendo da carreira, da etapa de carreira, enfim, do tempo, né, também de atuação, e tem profissionais que preferem algo mais agressivo. Mas eu diria que dessas consultorias maiores, o seu salário fixo ele é representado de uma forma maior do que a comissão. 60%, Mas 70% em geral. deve ser 70 salário fixo, 30 o variável. Só que é interessante, cara, que eu venho aprendendo muito desses boosters. Tem muitos boosters. Então, por exemplo, além da comissão, se você fechar um projeto com um contrato a partir de 12 meses ou mais, você ganha X. Esses boosts são os aceleradores, né, para o pessoal. Exatamente, além das comissões, o que são os grandes motivadores. Se você fechar, por exemplo, um projeto com uma margem acima de 55%, 60%, você ganha mais um. Excepcional. Legal. Então, isso... Esse conceito é muito bacana, a gente discute muito aqui, inclusive nas nossas imersões do Sales, tem uma parte do módulo que, assim, é praticamente 2 horas só sobre modelo de remuneração, né, que a gente fala do OTE, né, do On Target Earning, né, então quer dizer, o tiro certo ali no alvo, né, como é que a gente consegue montar essa estrutura. E ela é bastante variável, né, mas em geral, um bom modelo de remuneração, né, ele acerta um monte de problema dentro da empresa, né? Exatamente. Olha que interessante, quer dizer, é óbvio que a cobrança, o alinhamento é sempre indispensável, né, do líder com o liderado. Mas olha que interessante, eles colocam um acelerador
naquilo que, obviamente, é a coisa mais importante, né? Que é uma margem acima da sua margem que é padrão da empresa, né? Então, bom, a margem é, sei lá, 45%, 50%, que já é uma ótima margem, mas se você conseguir acima disso, bom, para a empresa é ótimo, porque acima daquilo é quase que, a gente fala dinheiro limpo, né? Quer dizer, quase todo o dinheiro é lucro, porque já foi pago, já teve a margem, já bateu a meta. E por que não dividir, né? Acelerando, pagando mais para a equipe comercial? Né? Exatamente. Então, assim, é algo que é novo ainda para a maior parte das empresas, né? Esse modelo de boosters, né? De aceleradores, né? Mas é um modelo que resolve um monte de problema. A gente, às vezes, escuta um monte de dono ou gerente reclamando. O meu vendedor tem dificuldade em trabalhar com margem, ele dá muito desconto e tal. Pô, se você coloca, né, que os aceleradores, ele ganha muito mais, né, deixando margem para a empresa, né, naturalmente o vendedor vai acabar trabalhando em cima daquilo. Né? Ele não Exatamente. vai querer trabalhar para sobrar pouco para ele também, né? Faz sentido Exatamente. isso? É isso Total. mesmo. E eu acho que, cara, é isso que motiva a gente ter ido, pelo menos eu, particularmente, para a área de vendas, Ah, né? Eu sou formado em jornalismo, pós-graduado em gestão e marketing digital, mas quando eu casei, minha esposa falou: legal, cara, bacana esse trabalho de surf, você viajando, indo surfar no Havaí, mas agora a gente precisa formar família, né? E aí, naturalmente, cara, é muito louco. Assim, a gente que é da área de vendas, eu não sei se o pessoal concorda comigo, mas não existe uma faculdade, a gente não se não, formou para isso. exatamente. Ou é um amigo que falou: ó, tem uma oportunidade aqui, você topa pular para cá, ou é algum dono de empresa que você, no Perfeito. meu caso foi isso, na agência 2ED, eu já tinha tido 4 profissões ali, e eu era um braço direito de confiança e falou: cara, Edu, você topa assumir o processo de novos negócios, que eu tô para perder a maior conta, que era o governo do estado de São Paulo, representava 90% do faturamento. E Caramba. aí ele falou: cara, eu vou perder essa licitação, tô com esse feeling e a gente precisa prospectar o mercado privado. É assim que eu caí em vendas. Aí Mas eu você falei: saiu de, vambora, de, de zero de venda. de zero. E criei um departamento. Eu peguei um planner, um business intelligence, um profissional de mídia, fiz uma estratégia de mercado, repaginei toda a credencial, porque imagina só, Thiago, eu tinha um case setor público. Quando você vai bater numa empresa, Não, Discovery completo. Channel, o pessoal entorta o nariz. Espera aí, setor público, como você pode me Entendo. ajudar? É isso aí. E aí eu repaginei tudo. Foi muito interessante, cara, que no primeiro ano a gente prospectou 80 empresas, convertemos 20%, Twitter e Discovery Channel estavam aí nesse bolo. Então eu estou contando isso porque eu tinha um motivador ali de comissão também. E aí, E isso foi talvez o que mais te chamou atenção para fazer esse salto do exatamente, jornalismo para exatamente. vendas? Falei: cara, Foi. ganhar mais dinheiro, eu preciso ganhar mais dinheiro para formar Clássico. família, exatamente. É. E eu acho que a carreira de vendas, ela te proporciona isso, né? Então, assim, e é uma coisa que uma dor minha, tá? Não tem receita de bolo de comissão. Cada empresa atua de uma forma, mas é importante você ter um conhecimento sobre isso Sem dúvida. para você poder propor o que seja melhor para você. Porque, cara, a gente sabe que fechar negócio não é fácil, Não, não. né? Pega na nossa autoestima. A gente toma Muito. muito mais não do que sim, né? É igual aquele gif do Rock Balboa, né? Todo Todo, mas quando um trupeado. sim, você esquece as porradas que você tomou, mas isso é muito não, né? É muito não para pegar um sim, né? Exatamente, é Rock Balboa, né? Não, um pessoal brinca, o vendedor tem que ter memória curta, né? Porque se ele ficar lembrando de tudo que lá, ele acorda de manhã e fala: Nossa senhora, 80% do meu tempo que talvez vai ser rejeição, vai ser É negativa, isso, né? cara. E aí eu diria até pro pessoal uma outra dica, né? E um aprendizado que eu tive. Muito tempo na minha carreira, eu tenho há quase 10 anos em novos negócios, eu levei muito pro pessoal um não fechamento de negócio. Ah, Isso acabava comigo, cara. Isso pegava na minha autoestima. O que eu diria é: não seja a bola dos outros. Um não fechamento não é questão pessoal. Às vezes até pode ser, mas é não é raro, sobre na isso. maioria não é. Na maioria não é. É muito raro. Na verdade, são inúmeros fatores que levam àquele fechamento. Tem muitas vezes que você faz um processo excepcional de vendas. Cara, você perguntou, você validou, tá tudo certo, budget, processo, você tá levando a melhor solução para a dor, mas esse cara é demitido na empresa, ele mudou de área, ou tem o tempo da própria empresa que não vai Exatamente. comprar agora e só o ano que vem. Então, o que eu diria é: não seja a bola dos outros e confie no processo. O que é seu, uma hora vai chegar. Se Perfeito. você fizer bem feito.
E aí, quando eu digo bem feito, cara, eu vou dar um exemplo do que eu sempre fiz e na venda consultiva me ensinou que eu deveria fazer diferente. E eu já vi muito vendedor fazendo e acho que é uma dica que vale compartilhar. Primeira reunião, eu sempre saía afobado para tentar usar os 30 minutos para eu contar quem eu era e o que eu fazia na empresa. E sobrava, cara, 5 Minutos pra minutinhos ele para falar. entender a dor. Que conexão eu gero dessa forma? Falando somente sobre mim. Eu inverti. Eu tenho 30 minutos de reunião, eu fico 25 minutos ouvindo a dor. Eu falo, olha, vamos fazer diferente? Eu quero que você me conte onde está seu desafio hoje. E aí eu vou conversando, e a minha Fantástico. narrativa, eu vou trazendo minhas credenciais nas respostas, nas perguntas. E muitas vezes eu nem abro um deck, cara, eu mantenho no gogó, para deixar aquele ambiente um pouquinho mais informal para eu conseguir tirar todas as informações. Não é fácil, porque você se coloca num lugar muito vulnerável, mas é nessa vulnerabilidade que você gera conexão. Du, então, essa seria a melhor maneira, ou essa seria a melhor ferramenta para criar o que a gente falou um pouco antes, empatia. Empatia, E exatamente. empatia, o quanto que você. É muito interessante, porque quando a gente imagina vendas complexas, enfim, o assunto sempre vai para um lado mais científico, tá? E a gente esquece da raiz das vendas, que é esse trabalho de criar empatia. Empatia também em vendas complexas é indispensável? Cara, com certeza. É a minha ferramenta hoje. E aí eu digo que ser pai do João, cara, me ajudou muito a trabalhar a empatia. Você vê Legal. aquela criança, eu faço muito cross, assim, eu trago muitos aprendizados da parentalidade pro meu dia a dia pessoal e principalmente profissional. Por exemplo, cara, você tem uma Perguntas. criança em casa que ainda não sabe falar, um bebê. Cara, você precisa ser empático para entender o que tem por trás daquele choro. É fome? É frio? Que é sono, né? Você tem que se colocar no lugar daquela criança. E é o que eu É tento exatamente fazer no isso. processo de novos negócios, né? Como eu disse anteriormente, eu tento me colocar no, a gente diz, né, no sapato da outra Dos outros. pessoa para ver o que está motivando aquele briefing. E é sobre isso, assim, é sobre escuta, é sobre escutar e sem julgamentos, né? A gente tem essa tendência de querer falar para mostrar que talvez você saiba mais sobre aquele tema, mas cara, escuta primeiro, tenta conectar. Inclusive, vou pegar esse ponto, é, principalmente onde tem mais complexidade, mais informação, né, parte técnica, eu vejo muitos vendedores tentando se mostrar muito inteligente para o cliente. E é interessante porque tem um livro do Daniel Pink que é Vender da Natureza Humana, né? E ele fala, e ele mostra, e é muito legal porque é tudo baseado em pesquisas, né? E em testes. Ele mostra ali que se mostrar muito inteligente gera pouca empatia, porque o outro lado fica, inclusive, com receio de perguntar, Ó, de fazer interessante. comentários, né? Então, às vezes, a gente acaba falando tanto, mostrando tanto, né? Usando termos técnicos, que eu vejo bastante isso, né? Em pessoas que estão nessa transição, né? Você acaba afastando. Uhum. Então você acaba não pegando ali o core de uma venda complexa, que é entender genuinamente, né? Então, quanto mais o cliente falar, mais você aprende, né? E Exatamente. acho que em vendas, acho que na vendas complexas, entender da dor talvez seja o grande diferencial, né? E talvez seja isso que talvez tenha sido uma boa parte do seu sucesso, essa associação do jornalista com venda complexa, quer dizer, essa curiosidade, né? Essa habilidade de perguntas investigativas, né? Você acha que isso fez bastante sentido? Você colocou muito na prática isso do jornalismo em vendas? Cara, eu quero ler esse livro, hein? Gostei da dica. É, Que eu me interesso bastante por esse tema. Com certeza, cara. Eu acho que sim. Eu acho que foi uma das ferramentas, assim. Esse motivador da curiosidade, do se interessar pelas histórias, né? O que tem por trás. Com certeza, cara. Eu acho que é a comunicação também, né? legal. Eu tenho. É muito interessante, assim. Eu vou contar um detalhe de backstage, assim. Quando eu vou fazer um approach via LinkedIn, que é a ferramenta que eu mais uso, não tem jeito, né? Quando eu não tenho uma conexão, um WhatsApp e tal, eu fico, cara, sem mentira, assim.
1 a 3 dias pesquisando sobre o prospect. Então eu sigo, Puta, eu que vejo todos os fantástico. posts, eu vejo se já saiu alguma entrevista para eu criar um ice breaking, citar a matéria. Cara, essa mensagem ela é muito personalizada. Eu quase faço uma matéria sobre o buyer que eu vou Cara, fazer que uma fantástico. aproximação para trazer uma mensagem personalizada, né? Então, isso o jornalismo me deu muita base. Mas foi interessante um ponto, cara, que quando eu fui para a área de vendas, eu meio que gosto de dar essas mudanças assim. Falei, cara, vamos lá, que bicho é esse? Não faço ideia, vamos embora, vou encarar. Na hora que eu caí na área de vendas, eu falei, putz, cara, onde é que tá o prazer aqui, né? Porque agora eu não atuo mais como jornalista. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que tá aí. A pesquisa, calibrar a pergunta, pensar numa mensagem inteligente para a pessoa que está do outro lado, falar: caramba, cara, não é só mais um vendedor. Esse cara tem algum diferencial, né? Ele estudou sobre mim, né? A conexão ela já é gerada aí. Então eu uso muito o jornalismo nesse sentido e principalmente na narrativa da proposta. Tem o storytelling ali, Sim, né? sem dúvida, sem Então dúvida. como você cria esse storytelling? Qual a melhor forma de você criar? Inclusive, vou deixar aqui para já anotar depois. Hoje tem um cara que é um amigo de longa data, assim, é um dos maiores palestrantes de vendas do Brasil, está há muito tempo no mercado. Ele chama Cláudio Diogo. Ele é de Curitiba. E ele hoje, o que ele faz? Ele tem uma empresa, store selling. Então ele pega histórias do produto, da empresa e transforma isso, né, numa copy para que os vendedores usem. Então, por exemplo, os produtos eles contam a história do produto. Né? Eu falo que o melhor vendedor é o vendedor que conta a melhor história. Né? Bom, E ele também faz isso com a empresa. Então, no onboard, por exemplo, das pessoas, a empresa tem toda empresa tem uma história. Né? E às vezes isso é muito mal contada. E talvez uma das coisas que mais gera engajamento, né, do funcionário com a empresa seja entender a história. Como é que você se envolve num filme com um personagem? Pela história que é contada dele. perfeito, muito bom. Então ele pega a história dali, o seu Antônio começou, o seu Antônio começou lá em 1900 e pouco e tal, e aí foi, aumentou. Legal, tal. Pô, mas tem toda uma jornada do herói ali por trás, né, que todo empresário tem. E ele faz só isso. Então ele trabalha para grandes empresas hoje e ele monta store selling de produtos e de empresas. Incrível. Então, marcar para trazer o Cláudio aqui para contar algumas. Né? Ele tem de uma rede muito grande de postos, né? De distribuidora aqui do Brasil, e ele foi buscar histórias dos frentistas para gerar engajamento para o frentista entender que ele não está ali só vendo se tem água, óleo e colocando combustível. Tem um trabalho ali do frentista que é muito maior do que só isso. Né? Então ele pega a história de frentista que fez parto. Nossa, A excelente. pessoa teve uma história lá que a mulher teve filho lá no posto. Então, assim, você imagina, isso é contado para todos os funcionários, para que eles entendam que tem uma história muito maior, né? Então, assim, eu gosto muito disso, como você falou, tem toda uma jornada, uma história. E é verdade, o vendedor que consegue contar aquela história, né? Baseado nas dores, né? Não faz sentido eu contar uma história sobre A e a dor ser sobre Z. Mas Exato. quando eu conto uma história que faz sentido para o cliente, esse é o melhor vendedor, né? Por falar em melhor vendedor, o que você vê como perfil, tanto de hard ou soft skills, né, de habilidades ou de comportamentos, em vendedores excepcionais, quer dizer, aqueles que mais se destacam? Cara, ótima pergunta, hein? Eu diria que você tem que ter um quê de otimismo. Tá? Você não pode ser um vendedor. Você nunca. Aí eu rebato a pergunta e faço uma provocação. Você já viu algum vendedor pessimista? Cara, não vai pra frente. Você tem que ter um quê Fantástico. de otimismo. E eu diria que resiliência, cara. Você tem que ser resiliente. O resto você aprende com a vida. Você aprende ganhando e você aprende perdendo. Fantástico. É verdade. Você nunca viu ninguém em nenhuma área pessimista, né? Exatamente. Você tem que Coisa. ter um quê de otimismo, assim. Você tem que falar, cara, eu vou fechar, vai dar certo. De novo, assim, você toma muitos nãos, mas a hora que você ganha um sim, você esquece toda a jornada negativa, assim, né? E eu acho que é isso, assim, e resiliência, porque não é fácil mesmo. É muito complexo. É complexo, cara. Vender é É muito complexo. complexo. Porque, primeiro assim, né,
tem um cara aqui que dá para trazer 100 vezes, que é o Gaziri, né? E o Gaziri, ele é um cara que foi executivo de grandes empresas e hoje ele é um cientista, é um estudioso, tá fazendo mestrado dele em Harvard agora, e ele tem 2 livros assim que são referência aqui pra gente, que é a Ciência das Vendas. Então é um livro inteiro de pesquisa derrubando todos os mitos de venda, inclusive pagamento de comissão para vendedores, tem vários, excesso de motivação em empresas diminui resultado, então tem todo, e ele traz pesquisa. E tem ele tem um novo agora, né, que ele lançou semana passada, mas tem o de sucesso dele, que é o segundo, que é A Incrível Ciência da Felicidade. Então é um livro todo baseado em pesquisa sobre felicidade. E uma das coisas que ele fala é sobre isso, sobre a repetição do otimismo, né? O quanto que, né, uma notícia boa precisa para impactar tantas ruins, que é isso. Um não do cliente é uma notícia ruim. Então, quantas daquela? E, em geral, é isso mesmo, cara. Os melhores vendedores, eu lembrando agora das pessoas que eu conheço que são os considerados os melhores vendedores, eles têm um otimismo gigantesco, né? Eu acho que isso vai calibrando, você falou perfeito aqui, vai calibrando com um pouquinho da experiência, né? Porque o excesso de otimismo também gera, que é o que o Gaziri, inclusive a gente tem nas nossas palestras, que eu aprendi com o Gaziri isso, esse excesso de motivação, ele diminui resultados, né? Por quê? Porque ele gera frustração muito rápida. Então o excesso de otimismo, né? De não, vai fechar, tal, aí chega lá, tem 10 nãos. Agora, quando você vai equilibrando o otimismo com a jornada, com o processo, não, pera um pouquinho, vamos lá. Pô, o cara, ele buscou a gente, sei lá, gerou lead. Vocês fazem outbound também? Prospecção ativa e inbound também recebe. Também. Então vamos lá, o cara, sei lá, recebeu ou fez o outbound. Pô, validei, tem perfil, tem dinheiro, né? Então ele tem ali a dor e ele tem fit, que são 2 coisas que diferencia o outbound de inbound. Então ele tem a dor, tem fit, né? O time dele é agora. Pô, validei, usei tudo lá. Isso vai te dando um pouquinho mais de otimismo, obviamente, né? Mas eu acho que acreditar na arrancada é o principal fator. É isso. Concordo contigo. Não, e você falou bem também, cara. É o processo. De novo, confia no processo. Se você fez ele redondinho, você fez seu trabalho, cara, dorme com a cabeça tranquila, assim. Eu acho que ouvi uma expressão outro dia também do barco, né? O barco em alto mar, assim. Cara, você tem que cuidar pra água não entrar dentro do barco. Se entrar dentro do barco, ferrou. Afundou. Agora lá fora o que estiver acontecendo, você tem que se manter intacto. Só não deixa a água entrar dentro do barco. Fazendo uma analogia, cara, faz o teu processo bonitinho, desenha, planeja, quem você quer bater, quem são essas pessoas. Fez seu processo, o teu tá guardado, parte pro próximo. Porque assim, vão ter momentos difíceis, vão ter entre safras. Todo business tem entre safras. Acabei de passar por um quarter muito difícil. O que eu me apegava quando eu colocava a cabeça no travesseiro? Edu, seu trabalho está sendo feito, cara. Você tem X propostas na rua, teu processo está feito. Agora tem um quezinho com o universo. É o universo que vai conspirar. E quando eu falo o universo vai conspirar, aí que está o seu quê de otimismo, aí que está a sua resiliência. E eu acho que tem um outro aprendizado também. Você vai entender que você tem que também saber gerenciar a tua ansiedade, né? Essa talvez seja a parte. Você tem que buscar alguma válvula de escape, cara. Verdade. E pra mim o esporte, ele me ajuda a Eu ia te perguntar isso, como você faz isso? Esporte. Você tá surfando ainda ou você faz outro esporte? Cara, você acredita que faz 1 ano e meio que eu não surfo. E você tá morando onde? Eu tô morando aqui em São Paulo. Fica um pouquinho mais difícil. É mais difícil. Não tô alugando casa na praia, então não tenho mais companheiro de bate e volta. Mas eu tô na água, né? Eu faço natação, faço karatê, faço ginástica natural. Pô, então eu treino, praticamente só não treino um dia na semana. E a natação é interessante, porque a natação é você com você ali, né? Eu acho que você vai conseguindo, né, administrar, né, aqueles pensamentos debaixo d'água ali. Exatamente. Tem que achar uma válvula de escape para gerenciar a ansiedade. Porque a ansiedade você vai ter. Ainda mais quando você está envolvido em negócios grandes, cara, que tem comissão grande. Você fala, caramba, e aí tua cabeça fala, meu, quero realizar esse sonho, outro sonho, mas é isso que também te engrandece, é isso que te leva para frente. Tanto que a gente fala que talvez a maior habilidade hoje é a inteligência emocional, né? Tem uma pesquisa legal, que tem uns 2 anos e pouco, sobre qual a personalidade que mais impacta financeiramente as pessoas. O primeiro é a ambição e o segundo é lidar com conflitos, que na tradução é inteligência emocional,
né? É como é que você consegue, porque conflito você tem todos os dias, né? E quanto mais você quer ganhar, quanto mais você quer subir de cargo, quanto mais você quer ser reconhecido, vão vir mais desafios. Talvez não sei se em volume, mas em complexidade. Sim. Né? E talvez essa inteligência emocional, né? De conseguir lidar com, né? Com a ansiedade versus a pressão, versus o objetivo, versus a ambição, talvez seja o maior desafio, né? E para isso, como você falou, tem várias ferramentas. O esporte, com certeza, é um deles. Sim. Com certeza, porque tem todo um trabalho, primeiro de tempo. Você tirou um tempo para aquilo, né? Eu sou praticante de jiu-jitsu há muito tempo, sou faixa preta desde 2011, então a gente faz bastante tempo. Cara, quando você tá lá, não tem como você vai tocar o celular. Tem uma pessoa querendo tirar o seu braço, estrangular você, te Tem que desmaiar. estar presente. Não tem como. Falou, cara, o cara. E eu sou um cara pesado, treino com um cara pesado. Então, 100 e poucos quilos. Mas, meu amigo, não dá, assim, é uma pressão que assim, é um caminhão em cima de você que você está querendo tirar. Não tem como você pensar, fala, caramba, cara, eu tenho que fazer um feedback com o liderado e tal. Então, isso já ajuda muito, né? Mas, e ler, né? Estudar sobre isso, né? Acho que ter um nível de consciência sobre como lidar, como entender né, os seus sentimentos, que para mim isso é inteligência emocional, né? Não é o controle das emoções, até porque, em geral, você não controla. Né? O Calabresa, ele fala lá, quando você olha, você tá nadando, você vê um tubarão, você não controla o seu coração disparar, suar, a boca secar, o esfíncter fechar, né? Então você não controla aquilo é natural teu. Mas eu acho que saber lidar com essas situações, ou o que gera esse gatilho também, né? Falou, olha, se eu fizer isso aqui, se eu começar uma discussão, isso me gera uma revolta. A revolta vai, né? Eu acho que essa inteligência, e isso acho que vai com estudo, né? Acho que estudar também faz parte do sucesso de quem trabalha com vendas, né, Edu? Exatamente. Tem que ir atrás, cara. Tem que ter algumas referências. Que caminho você quer seguir? Ler bastante, né? Eu acho que a prática, ela te ensina muito, mas a teoria com a prática é fundamental. Legal. E você estava falando, só para finalizar aqui, você está falando seu filho, você tem quantos filhos? Você tem? Tem o João. O João. Pô, o João tem quanto tempo? Vai fazer 4 agora, dia 21. 4 anos. É, pô, demais, que da cara. hora. Pô, legal demais. Eu tenho um de 6 e um de 1. Ah, é? Né? Então Caramba. tô ali no meio do caminho com os dois. Tô relembrando o do outro, né? Tá ainda varando noite em claro. Assim, o primeiro o Theo foi desafiador, inclusive tem uma história na palestra que é muito divertida, porque as pessoas se veem muito. Aí eu levei esse tempo todo para ter, o ideal é você vai ter assim logo na sequência, com 4 já tem que ter. Porque o Theo chorava muito, né? Então, pra mim, eu falei, se eu tiver outro desse, cara, não dá, eu preciso dormir. Eu falei, volta um pouco pra casa. Quando eu vou pra casa, eu preciso dormir um pouquinho, porque quando você viaja muito, você não dorme, você dorme errado. Né? Aí a gente ficou um pouco de medo. Aí o segundo veio, graças a Deus, o Martim, ele dorme mais. Durante o dia ele é muito mais agitado do que o Theo, mas à noite ele dorme, geralmente. Então isso já ajuda muito. Cara, e o que você comentou um pouquinho, né, da questão da paternidade, mas o que você, como pai. E aí é um assunto que eu gosto pra caramba, inclusive a gente tá tentando trazer o Piangers aqui pra conversar, eu sou muito, demais, toda vez que eu encontro com ele, as conversas são muito boas, tal. E o Piangers, eu falo que o Piangers, você me ajudou muito a ser um pai melhor, né? Mas muito, muito. Então eu sou um cara muito, muito grato a ele. O que você acredita mais que ser pai ajudou no profissional? Cara, eu acho que tem o lance da empatia, né? Que eu comentei um pouquinho assim de você se colocar no lugar daquele bebê, da criança para entender, né? E a nossa reação é muito a criança começar a chorar, para de chorar, né? Não, mas espera aí, não é para de chorar. Vamos entender por que tá chorando, tem um motivador ali, né? Eu acho que o primeiro ponto é me ajudar muito nessas ferramentas para ser um pouco mais empático. E aí cara, eu sou um cara que eu tento ir para uma linha que não tem receita de bolo, imagino que você também busque essa linha, a maioria dos pais hoje, que é a linha da autoridade amorosa, né? Então eu não quero impor e fazer a educação do medo com meu filho, mas cara, onde é esse lugar da autoridade amorosa, né? Quais são os limites e tal? E aí é muito legal, assim, uma coisa que eu aprendi muito com meu filho e acho que isso leva pro profissional, pra vida, assim, cara, tá tudo bem se errar. Fala pra ele que você também tá aprendendo, você tá nesse processo de aprendizado, né? Então eu falo muito pro João, falo, pô, João, errei, cara, desculpa, eu também tô aprendendo a ser pai, você é meu primeiro filho, tá tudo bem, você também tá aprendendo comigo. Eu acho que isso também me ajudou
Porque, cara, a pressão de vendas é muito grande. Muito Logicamente grande. que eu estou falando, para muitas pessoas pode parecer utópico, porque a maioria das empresas não aceitam esse erro, né? Mas dependendo do time que você tem, se você tiver essa gestão de que, cara, a gente está num eterno aprendizado, e quando a gente vai para a rua, a gente tem temperamentos diferentes, de segmentos diferentes, e o processo de vendas te ensina muito sobre isso. Cara, você vai errar bastante, mas você vai acertar também. E a hora que você acertar, você vai acertar bonito. Então eu acho que a paternidade me trouxe mais essa coragem de poder errar no meu ambiente de trabalho também. Fantástico. Porque não tem receita, cara, e principalmente para venda, de novo, não tem diversos cursos de venda, mas ninguém se forma, não tem uma faculdade de venda. Você vai aprender na rua. Você vai aprender errando. Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tive assim com o João. Pô, E eu maravilha. diria, Thiago, que ele já vai ser vendedor, cara. Ele Se Deus gosta quiser. de negociar, hein, cara. Ó, e eu vou te falar cada que um ele que eu. negocia. Ah, é? Não, é bom Já de argumento? Ó, papai, é o seguinte, a gente vai brincar 10 minutinhos, ele não tem ainda referência de tempo. É eu que falo, eu fico botando alarme, né? Meu filho também. Você vai brincar comigo 10 minutinhos, depois a gente vai tomar café e aí eu vou pra escolinha. Combinado? Vou falar o quê? Termina ainda que é uma pergunta de próximo Combinado. passo. Muito bom. Não, cada um que a gente consegue converter para o mundo das vendas aqui, eu sou o evangelizador das vendas. Então, cada um que eu consigo converter, eu falo, ó, esse vai para venda, eu falo, que bom, que bom. É mais um aí pro nosso time. Lu, cara, obrigado. Olha, que papo bacana. A gente tenta levar sempre aqui, trazer muita coisa técnica que foi, olha, anotei um monte. Quem escutou a gente anotou, se não volta, porque eu tentei aqui buscar, aproveitar toda a sua experiência de trabalhar num grupo gigante, com um modelo de vendas que exige usar todas as ferramentas possíveis, conhecimentos, né, que são vendas complexas de longo prazo, e você abriu o jogo com a gente aqui, o passo a passo, como se faz lá. Então acho que foi muito bom tecnicamente, e também falar sobre o lado de pessoas, que é o que a gente vem tentando trazer cada vez mais aqui, né? Não dá para desassociar isso, e a gente vê que cada vez mais esse entendimento vem ajudando nos resultados das vendas aqui. Ô, Thiago, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer de novo, assim, cara. Esse tema, se deixar, a gente fica falando aqui Exatamente. sem fim. Obrigado, acho que também pelo tempo, né? Obrigado você. Seu disponível aí para poder trocar comigo. Excelente. Antes de finalizar, eu posso só dar Claro, eu ia uma perguntar dica? isso, o que você queria falar de alguma coisa que eu Cara, não eu tô trouxe com aqui. uma coisa na cabeça aqui que, principalmente para venda consultiva, e acredito para outros tipos de venda também, antes de eu fechar um negócio, eu estipulo uma meta, que é conseguir o WhatsApp do prospect. Antes de fechar o negócio, você precisa conseguir o WhatsApp. Cara, que quando você chega no WhatsApp, você gera relacionamento e proximidade. Boa. E aí eu, por ser jornalista, eu crio uma timeline de conteúdo mesmo. Então eu não fico só fazendo follow-up chato. Ah, e aí a proposta? Ah, quando a gente vai marcar? Não, olha esse artigo aqui. Olha, você viu o que está acontecendo na tua empresa? Olha aqui o que saiu no segmento. Olha o seu concorrente. Então eu fico potencializando de conteúdo. Você faz esse follow-up com conteúdo, quer dizer. Exatamente, com conteúdo. Então assim, Cara, eu isso é diria que fantástico. antes de você fechar um negócio, consiga o WhatsApp do teu prospect, que a conexão ela vai ser certeira. Olha, galera, lembrar, né, disso aí, da frase que a gente usa bastante nos sales, né? Venda de valor, que é o caso de vocês, né? Para você tirar valor do cliente, antes você precisa gerar valor para ele. Então, quando você tem um follow-up desse, em que cada contato, o seu cliente aprende mais, né? Ele melhora, ele entende como economizar ou fazer mais dinheiro. Quando você está dando valor, fica muito mais fácil depois você pedir valor. Lei da reciprocidade, né? Muito antiga, mas que funciona, extremamente prática e funcional. Obrigado pela última dica, fantástica disso. Então, em vez de fazer o follow-up só cobrando, fazer um follow-up gerando valor, né? Porque ele vai percebendo. Lá no SV, que é a minha outra empresa, a gente faz isso, inclusive, quando a gente não fecha a venda. Nós fechamos venda, nós não fechamos, olha, né, demos perdido, não foi para frente e tal. Quando encerramos, a gente dá para o cliente um pacote de
planilhas, e-books e tal. A gente fala, olha, talvez não seja hoje o momento, né? Não conseguimos, mas vou deixar aqui com vocês um pacote de solução para contornos de objeção, para você usando com a sua equipe. Tenho certeza que da próxima vez, no próximo contato, Excelente. a gente tem possibilidade. Então, inclusive isso, né? Finalizando, que geralmente o pessoal finaliza, então vai te catar, né? Já que ele não comprou, né? Eu fui simpático até aqui. Exatamente. Aí daqui pra frente eu não fui. Então, até quando a gente não fecha, a gente manda um pacote de soluções para ele e, em geral, é o que acontece. A pessoa, se ela vai embora e tem perfil, 80% volta e compra. Então, a gente tem uma taxa muito alta justamente por isso. Então, ele tem perfil, não comprou, mas, em geral, 8 de cada 10 volta e compra depois. Então, isso funciona muito. Obrigado. E lembrando, né, para você que está escutando ou assistindo a gente, todos os meses nós temos a Imersão 360, que é a imersão comigo, o Fábio, com o Lassans e com o Léo. 3 dias de imersão das 8 até as 8, falando sobre como fazer a sua empresa escalar, né? Parar de perder vendas, criar método, melhorar os processos, gerar cultura, tudo isso, né? Nesses 3 dias, todos os meses acontecendo. Em janeiro, nós já estamos com as vagas abertas, né? Mas todos os meses a gente tem essa possibilidade. Agora, não deixa para depois, né? Porque você sabe, né? Todo dia que você deixa de vender, né? A sua empresa está diminuindo, ela está morrendo, né? Então, ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Então, cada dia que você não resolve o desafio do departamento comercial, de estruturar a sua empresa está indo para trás. Então, não deixe para depois, mas todos os meses nós temos. Aqui, você assistindo no nosso canal, tem o link para você poder se inscrever e começar uma verdadeira revolução na sua empresa, tá bom? Um grande abraço para você, nos vemos na próxima e vamos vender.